Os Jovens Titãs. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E nós já falamos aqui no canal, de um dos episódios mais dark lá daquele clássico desenho dos Jovens Titãs de 2003. Contudo, teve outro episódio aí nesse quesito mais sombrio e dark que tentou rivalizar com aquele. Isso porque teve um episódio que mostrou os Titãs no futuro onde praticamente tudo deu errado, com os integrantes da equipe. E além disso, nós podemos ver então a aparição do Robin como Asa Noturna nessa animação. Primeira e única, diga-se de passagem. E nós vamos hoje então analisar esse episódio tão marcante aí dos Jovens Titãs, ver a história desse episódio, ver os momentos mais importantes, analisar eles, tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, deixar aquele recadinho das nossas campanhas aqui de financiamento coletivo para ajudar ainda mais o canal. Nós temos uma campanha no Padrim e também aqui no clube de canais, no Seja Membro do YouTube. Tem vários extras bem legais, como um grupo no WhatsApp que tem eu e o Gabriel, e também podcast exclusivo para quem assina lá. Então dá uma olhadinha direitinho nos extras, como é que funciona, tem um link dos dois projetos aqui na descrição desse vídeo. E dado esse recadinho, e esse episódio que nós vamos analisar hoje faz parte da segunda temporada, do desenho clássico lá dos Jovens Titãs de 2003. E ele se chama Quanto Tempo é Pra Sempre. Olha só que título poético. E vejam só, faz muito sentido quando a gente analisa sobre o que é esse episódio. Aqui, depois que a Estelar cai num portal do tempo com um vilão chamado Warp, ela tem uma aventura sozinha no futuro onde deu tudo errado com os Titãs. E ela precisa descobrir um jeito de voltar para o seu passado. Isso é, se dá pra mudar. E é nesse futuro que a gente vai ver então aqui nesse episódio, onde a gente tem a aparição então do Robin como Asa Noturna. Mas bem, vamos então começar a análise desse episódio no vídeo de hoje. O episódio começa numa certa manhã, com a Estelar acordando muito feliz. Ela pega alguns colares e uns objetos estranhos e sai do quarto de Fininho para surpreender os seus companheiros de equipe. E gente, esse dia é muito especial porque a Estelar anuncia que hoje é a Blortog, um feriado tradicional tamaraniano, que significa o Dia da Amizade. Mas, para decepção dela, nenhum dos seus amigos liga para o que ela está dizendo, principalmente o Mutano e o Cyborg, que estão aqui brigando pelo controle de videogame. Desejo a você a luz do sol e coelhinhos. Mas fora ali o Mutano e o Cyborg, o que mais me surpreendeu é mostrando ali o Robin paradinho ali escutando uma música alta, em completo silêncio. E hoje, infelizmente para Estelar, parece que é o pior dia aí para comemorar o famoso Blortog. As brigas entre os integrantes só vão aumentando, e a Estelar tenta colocar esses colares aqui de comemoração em cada um deles, mas falha miseravelmente. E o Robin, que tava com o som alto para não escutar os outros, fica também mega brabo e começa a gritar com todo mundo, até que o colar do Cyborg quebra. E aí é o momento da Estelar ter que se alterar. Ela pede a atenção deles e fala que eles não deveriam brigar, porque aí eles entrariam num outro ritual do planeta dela, o Rekma, que quer dizer quando amigos muito próximos começam a se separar. Os Titãs asseguram a Estelar que esse é apenas um comportamento típico de amigos que moram junto. E o Robin diz a ela que eles vão ser amigos para sempre. Para sempre? A Estelar fica com a palavra para sempre na cabeça. No entanto, a conversa é interrompida quando o alarme de comunicador do Robin toca e os Titãs correm para mais uma emergência. E quando eles saem, a câmera depois foca nos colares lá do Blortog no chão, abandonados. E nessa abertura aqui do episódio, ela é estranha quando você vai ver o resto aí da história que a gente vai analisar aqui no episódio, que ela tem muito daquele humor lá de anime, que tinha nos desenhos dos Jovens Titãs. De fato, tem um clima bem leve aqui nessa abertura. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tá vendo aqui esse humor deles brigando e tudo mais, o episódio está frisando duas coisas bem importantes aqui que vai ser essencial para a história. Primeiro, essa frase aqui do Robin dizendo que a amizade deles vai durar para sempre. E aquela outra palavra que a Estelar falou que é do planeta dela, que significa de quando os amigos, se separam. Essas duas frases conflitantes, entre si, vai ser tudo que o episódio vai falar daqui para frente, quando a gente vê que a Estelar vai viajar no tempo. No Museu da Cidade dos Titãs, um vilão que viaja no tempo e se autodenomina Warp tenta roubar um artefato valioso chamado o Relógio da Eternidade. Ele diz a esses guardas que ele inutiliza que ele voltou 100 anos no tempo e que esse relógio é inestimável de onde ele veio. Os Titãs chegam para enfrentá-lo, e o vilão diz que sabe tudo sobre eles quando lê os arquivos históricos. Os heróis tentam detê-lo, mas o conhecimento do Warp sobre eles e as suas armas futuristas o deixa em vantagem. Ele derrota a maioria dos Titãs e ativa esse dispositivo no peito dele, e aí se abre um portal do tempo, para que ele então retorne 100 anos no futuro,
Contudo, a Estelar, impulsivamente, empurra ambos para dentro do portal, e então ele se fecha. Pô, e aqui para esse episódio eles trouxeram esse vilão que é bem desconhecido aí da DC, que é esse Warp aí que manipula essas ondas do tempo, e que de fato ele já enfrentou os Titãs nos quadrinhos. Mas aqui no desenho é a primeira aparição dele. E depois de entrar então nesse portal do tempo, a Estelar e o Warp ficam à deriva, brigando num lugar que é bem massa. Para demonstrar esse espaço onde o Warp viaja no tempo, o episódio colocou aqui um monte de imagens de relógios atrás deles, mostrando o tempo avançando. E eu achei isso muito criativo. Enquanto eles estão à deriva nesse espaço-tempo, a Estelar arranca, sem querer, aquela parte circular da armadura do Warp. E isso resulta em ambos saindo repentinamente do fluxo do tempo. E para o seu espanto, a Estelar cai num monte de neve, e ela parece estar no meio do inverno rigoroso. E quando ela começa a olhar ao redor, ela vê que está em frente à Torre dos Titãs. Só que aqui, ela está toda decrépita e desmoronando. Amigos, E esse momento aqui é pra dar aquele choque na galera que tá assistindo o episódio. E que jeito melhor do que mostrar, né, que esse futuro tá perdido do que a Torre Titã ali toda destruída. É um cartaz gigante dizendo aqui, ó, deu tudo errado. Ela entra dentro da torre e vê que realmente ela parece estar toda desabitada e muito destruída. Quando ela chega na sala principal da torre, ela também vê tudo desabitado ali. Contudo, ela acaba encontrando esses mini robôs aranhas que lembram a armadura do Cyborg. E esses ataques dela chamam a atenção do Cyborg, o único Titã que ainda resta na torre. Ele parece estar danificado. Ele revela a Estelar que ela está agora 20 anos no futuro. Os Titãs se separaram após o seu desaparecimento na batalha contra o Warp. E aí, eles seguiram seus próprios caminhos. Estelar, é você? Eu não acredito. E esse Cyborg aí todo velhão e danificado aí é só o começo desse futuro aí. A Estelar, claro, fica confusa, mas ela mostra aquele dispositivo circular, né, que ela arrancou do Warp pro Cyborg. E ele fala que provavelmente ela interrompeu, né, aquele salto que o Warp estava fazendo para 100 anos no futuro. E quando ela tirou aquele dispositivo da armadura dele, ela acabou parando antes nessa jornada, né, e acabou sendo só 20 anos então no futuro, e não 100. E a Estelar fica indignada com o estado atual das coisas. E ela acha que isso se deve às ações do Warp no espaço-tempo. E decide procurar os outros Titãs na esperança de derrotar o Warp. E forçá-la a consertar qualquer dano que ele tenha causado. ele criou essa tecnologia e só ele pode consertar a situação. O problema é que o Cyborg não pode ir com ela nas suas condições atuais. Nós vemos que ele só está funcionando por estar ligado a esse grande gerador aqui de energia. Por isso que ele está com esses cabos nas costas. E ele diz, todo derrotado a Estelar, que agora ele ficou obsoleto. No entanto, ele fala a Estelar a localização do Mutano e da Ravena. Mas sobre o Robin, ele diz que perdeu contato com ele há muito tempo. E depois, quando a Estelar começa a voar em direção à cidade, nós vemos que a cidade também está tomada pelo inverno e parece morta. E então a Estelar começa então a sua busca, né, nos seus outros companheiros de equipe. E o que ela vai encontrar não é muito agradável. Na verdade, como eu falei, né, que no começo tinha mais humor, aquela coisa, né, mais habitual do desenho dos Jovens Titãs. Aqui eu acho corajoso como ao longo de toda essa parte aí que ela vai estar no futuro, eles economizam bastante nas piadas, sabe? Eles mantêm bastante o tom sério, né, enquanto a Estelar tá aqui. Ou seja, não fica com todo aquele tom alegre que é o habitual, né, do desenho. A primeira parada da Estelar é num circo, onde nós vemos o Mutano se transformando para alegar essas crianças que zoam ele. E o detalhe é que o visual desses moleques é da gangue dos mutantes lá da HQ clássica do Cavaleiro das Trevas. E ao ver a Estelar, o Mutano volta à sua forma humana. O futuro não foi generoso para ele. E o mais triste é que o Mutano não quer ser libertado. Ele diz que tentou bancar o herói solitário quando a equipe acabou, mas não deu certo para ele. E com um sorriso triste, ele fala que tá bem agora, que ele virou um artista. E do mais, agora eu sou artista. Em seguida é revelado que o Mutano ele fica fazendo esses shows aqui, mequetrefe, como o zoológico de um homem só. Rapaz, ver o Mutano triste, ó, isso aí é de cortar o coração. Tiraram até a alegria do Mutano aqui. E o legal mesmo dessa cena aí com o Mutano, enquanto ele fala com a Estelar, é que ele tenta passar, né, aquele clima do Mutano, aquele jeito dele, né, fazendo piada e de tá bem, mas ao mesmo tempo a animação mostra ali como ele fala isso, que realmente ele tá triste, ele fala isso com dor. Então é muito maneiro como eles mostram como o Mutano tá uma pessoa completamente diferente. Até porque, pô, o Mutano acha legal ficar lá preso numas barras lá pra ele não ter que interagir com outras pessoas e ele ficar só fazendo esses shows dele. E o próximo membro da equipe que a Estelar vai visitar é a Ravena. Ela se encontra num prédio, vivendo isolada num quarto totalmente branco. E as vestes delas também estão brancas, o que já mostra que é o oposto da Ravena que nós conhecemos, né?
A Estelar tenta falar com ela, mas quando a chama de amiga, a Ravenna perde a calma e se afasta dela. E grita que a Estelar vai ir embora e sumir, assim como todos os outros. A Estelar chega à conclusão de que, sem amigos, a mente da Ravenna provavelmente foi tomada, né, por aquela entidade que fica nela. Mas a Estelar é interrompida pela Ravenna, e depois ela não consegue dizer mais nada. A Estelar vai embora, deixando a Ravenna em silêncio naquele quarto todo branco. E esse encontro aí da Estelar com a Ravenna, ele tem menos diálogos se você for comparar com o do Mutano. Mas eu acho que justamente essa é a questão aí desse encontro. Esse silêncio aí da Ravenna, dela não querer se comunicar com a Estelar, mostra, né, o medo que ela tem, né, nessa situação aí, de novo ter que se relacionar com uma pessoa, confiar, e depois disso não dar certo, que foi o que aconteceu nessa linha do tempo. Então a gente vê que a Ravenna realmente perdeu a cabeça depois, né, que ela perdeu os seus amigos, que era uma conexão muito forte pra ela. E fora também que todo o cenário ali, todo branco, ela também com as vestes brancas, já mostra, né, que realmente ela tá bem diferente. Diz um monte de coisa sem precisar explicar tanto aí sobre essa Ravenna do futuro. Enquanto a Estelar tá nas ruas da cidade tentando encontrar o Robin, a Estelar dá de cara com o Orp novamente, que também envelheceu devido ao roubo do seu dispositivo. E esse negócio redondo, na verdade, é um regulador de vórtice, a peça central da tecnologia do vilão para viajar no tempo. Ele o exige de volta para permitir que ele retorne ao seu próprio tempo, mas não antes da Estelar também falar a sua exigência, que ele restaure o seu passado. O Orp responde que ele não fez nada para prejudicar a linha do tempo, porque a história não pode ser mudada. Mas que dano! Que menina boba! Ele explica que voltou no tempo para roubar o relógio porque a história diz que ele sumiu, e ele só sumiu porque o Orp voltou para roubá-lo. Ou seja, o curso do passado, presente e futuro é inevitável. E essa declaração aqui do Orp é muito chocante para Estelar. E pra gente também que tá assistindo o episódio. Porque ele dizendo que não fez absolutamente nada, ele tá afirmando, né, que então a história é isso mesmo. Ou seja, os Titãs estão destinados a se separarem e ter esse futuro terrível que a gente tá vendo. E que não foi culpa do vilão, é o rumo natural das coisas. De novo, claro, segundo ele. Mas se a gente considerar que isso pode ser verdade, é bem terrível. Ele pega de volta o regulador de vórtice da Estelar, mas antes que ele possa acabar com ela, ele é atacado por alguém que nós conhecemos bem e forçado a recuar. Das sombras, nós vemos que é o Robin. Digo, na verdade, quando ele ouve esse nome pela Estelar, ele diz que tem um novo nome e identidade, Asa Noturna. E dá pra ver aqui o traje clássico desse herói e com direito a um cabelão, né? Tal qual nos quadrinhos quando ele apareceu. Pô, e aqui muita gente pirou quando viu nesse episódio, né, o design aí, ver esse Asa Noturna no estilo dessa animação. Nesse traço ele ficou muito maneiro. Como eu disse ali, eu gostei como eles adaptaram, né, pro Asa Noturna, que teve uma época nos quadrinhos que ele tinha, né, um mulletzão, um cabelão, até porque combina com esse tipo de história, né, de um sobrevivente no futuro meio pós-apocalíptico aqui. Combinou muito legal esse Asa Noturna com o traço desse desenho. E o Asa Noturna leva a Estelar ao seu novo esconderijo, que é uma espécie de Batcaverna dele. Ele tem aqui o seu Batcomputador e até tem um espaço aqui com o seu traje antigo de Robin, como tem também lá na Batcaverna. O Dick fica sabendo da missão da Estelar, mas esta diz que agora é impossível, depois do que o Orp diz pra ela, de que a história não pode ser mudada. No entanto, o Asa Noturna considera a situação não tão desesperadora, já que os Titãs sempre prevaleceram contra o impossível antes, e não há razão para que eles não consigam fazê-lo novamente. Se eu lembro bem, já fizemos o impossível antes. Ele revela que guardou o seu antigo comunicador dos Titãs por precaução, e ele decide alertar os outros uma última vez. E nós vemos aqui todos os outros Titãs sendo alertados, mas fica a dúvida se eles vão atender o chamado ou não. Pô, e o Asa Noturna ali fazendo a sua própria Batcaverna, eu achei esse detalhe muito bom. E o próprio discurso dele é muito bom, da questão dos Titãs sempre fazerem o impossível, né, dando essa esperança para Estelar. Esse é o Asa Noturna que a gente gosta de ver. Então, sem saber se os seus companheiros vão ajudar eles ou não, a Estelar e o Asa Noturna vão então atrás para derrotar o Orp. O vilão tá naquele mesmo museu que nós vimos no começo do episódio, tentando colocar aquele tal vórtice na sua armadura. Só que ele recebe um dos bastões do Asa Noturna o interrompendo. Junto com a Estelar, nós podemos ver em toda a glória aqui o Asa Noturna usando seus golpes. E ele até consegue destruir aqui uma das armas do Orp de um jeito bem maneiro. Detalhe que ele ainda usa o seu antigo bastão ali da época de Robin. Mas no decorrer da luta, quem chega ali são o Cyborg com a sua energia renovada, o Mutano e a Ravenna, usando seus poderes novamente. E detalhe aqui para essa piadinha do Mutano cobiçando as longas madeixas do Asa Noturna. Cara, isso é muito injusto.
E nesse momento aqui, achei oportuno eles colocarem já uma piadinha aí, trazendo aqui um clima mais agradável, porque aí os Titãs se reunindo de novo. E aí eu acho justo eles trazerem aquela energia dos Titãs de volta pro episódio quando eles se reúnem de novo. É o ciclo se formando de novo, sabe? O Warp, vendo que a coisa não tá ficando legal pra ele, ativa o seu vórtice e abre um portal do tempo. Mas o Asa Noturna, usando um dos seus gadgets, que aqui é bem tecnológico, acerta o vórtice no peito do vilão. E vejam só, o dispositivo fica completamente descontrolado e reduz o Warp a quando ele era um bebê. É bem maneira essa cena. Vendo que o portal tá se fechando, o Cyborg usa sua tecnologia para interceptar o portal do Warp e redirecioná-lo de volta ao passado para que Estelar possa voltar para casa. Só que antes de partir, ela não pode deixar de perguntar aos seus amigos, agora reunidos pela primeira vez em 2 décadas, se esse futuro realmente tem que ser o definitivo. O Asa Noturna tenta acalmá-la, dizendo que agora não há tempo para isso, e entrega a ela aquele relógio que o Warp tinha roubado. A Estelar vai embora, mas com um sorriso, olhando para os seus amigos quando o portal se fecha. Eu lamento, Estelar, mas não há tempo. Pô, eu adorei esse final aí do Warp dele voltando a ser criança, que eu acho que é meio que um fim irônico pra ele que adora mexer com essa coisa do espaço e tempo, então ele sofrer as consequências dessa mesma tecnologia que ele projetou. Eu acho um fim legal pra ele. E a despedida da Estelar também, muito massa, né? Que claro, tinha que ser ali com Asa Noturna, né? Dando um relógio pra ela, se despedindo. E é legal mostrar ela olhando pros amigos dela enquanto ela sorri e vai embora. Mas fica aquele gostinho de quero mais desse Asa Noturna aí, que tava muito legal. O episódio volta para aquela cena de quando a Estelar vai atrás do vilão no começo do episódio. Mas aqui nós permanecemos no tempo atual. E a Estelar reaparece no museu com um relógio, através daquele portal do futuro. E assim, isso acaba provando que a conclusão do Warp estava errada sobre não poder mudar a história. Já que o relógio, né, que a Estelar voltou com ele, não sumiu. Ou seja, a história foi mudada. Lembrando que o Warp dizia, né, que o relógio tinha que sumir. De volta à torre, a Estelar conta aos outros sobre a sua ida ao futuro, deixando todo mundo com muita admiração e choque. Menos o Mutano, que tá cabisbaixo aqui com a sua eventual falta de cabelo. Careca? Tá dizendo que eu vou ficar careca? Essa história da Estelar também faz com que os Titãs percebam o quão importante é a sua amizade. E eles também expressam preocupação com o fato deles talvez poderem vir então a deixar de ser uma equipe. No entanto, a heroína explica que a amizade deles provou ser forte, o suficiente para mudar o passado do Warp. Então, não há razão para que não seja forte o suficiente para também não afetar o futuro. Mas no momento, eles decidem espontaneamente participar lá do feriado do planeta da Estelar, para alegria dela. E o episódio termina com o Robin expressando um certo interesse aí bem sincero sobre a sua futura identidade do Asa Noturna. Então, Asa Noturna é? E galera, esse foi então o episódio, né, de Viagem do Tempo dos Jovens Titãs. E eu lembrava algumas coisas só dele, né, fazia tempo que eu não assistia esse episódio. Pô, e de fato também é bem legal, assim como muitos desses episódios, né, desse desenho dos Jovens Titãs. Como eu disse ali na análise, a coisa que eu mais gosto é que quando a Estelar tá ali no futuro, o clima fica um pouco mais pesado, eles maneiram mais as piadas, eles focam bem mais no drama aí desses Titãs se reconectando. E claro, né, fora tem essa aparição aí do Robin de Asa Noturna aqui, que ficou muito legal desse desenho. Infelizmente foi o pouco que a gente teve ali pra aproveitar dele, né? E eu gosto também como no final desse episódio eles deixam a sugestão que o Robin aqui, né, desse universo, talvez vire Asa Noturna só por causa dessa viagem da Estelar que viu uma Asa Noturna e contou pra ele. Então talvez aquele futuro vá acontecer ou vai ser um futuro diferente, fica essa dúvida que eu acho bem legal. Vocês lembravam desse episódio aqui dos Jovens Titãs mais sombrio com a Asa Noturna? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dele. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais, né, o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e no Seja Membro aqui do YouTube. Tem um link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.